Um olá cheio de energia para você que está no canal Clara Mostra a Língua. Este canal foi criado para mostrar de tudo quanto é jeito que a língua é a ferramenta de comunicação mais poderosa que existe. E hoje eu sou a professora Clara Georgevich, antes de dizer quem eu trouxe, não é? E eu trouxe aqui uma autoridade em comunicação para nos falar sobre técnicas de apresentação. É a professora Ilíada de Castro. Eu vou ler o currículo dela, vou ter que ler porque é extenso. Ela é doutora e mestre pela Escola de Comunicação e Artes da USP. A Ilíada é professora de pós-graduação e de MBAs da Fundação Vanzolini, do Programa de Educação Continuada de Engenharia da USP, da FIA e também do Ideia 9. Ela também dá cursos em compra em diversas empresas. A doutora Ilíada ganhou 2 vezes o prêmio de melhor professor no curso de especialização em gestão de projetos da Vanzolini. E foi avaliada como professora nota 10 no CCAM da Vanzolini e também na pós de sustentabilidade da FIA. Ela foi premiada com o certificado de excelência didática no programa de gestão de projetos da FIA. Então, é um prazer receber você aqui, Ilíada. Muito obrigada por aceitar o meu convite, conceder essa entrevista, que de muito interesse para mim e para os nossos ouvintes. Certo? Muito prazer também tenho eu de estar aqui conversando com você, Clara, e com o pessoal que vai nos assistir. Realmente é bom poder transmitir o conhecimento. Depois que a gente adquire uma certa idade na vida, sabe? A gente quer transmitir o que a gente sabe para que possa ajudar os outros. E nesse momento, então, é com muito prazer que eu estou aqui para saber se vou responder a todas as perguntas que você vai me fazer. E eu vou fazer algumas perguntas para você, Ilíada, e os nossos ouvintes que quiserem fazer outras, né, apesar de estarmos offline, poderão enviar perguntas para o canal. E eu mando para você, tá bom? Perfeito. Então, eu estou muito curiosa, Ilíada, para saber o que é que a gente deve fazer para se sair bem naquele momento em que a gente vira o foco das atenções, não é? Que é durante uma apresentação. E eu aposto que os nossos ouvintes também estão ansiosos para anotar as suas dicas. Vamos à primeira pergunta, Ilíada. Em que tipo de apresentação se podem usar essas técnicas que nós vamos conhecer hoje? Você disse, em que tipos de apresentação? Eu diria que todo tipo de apresentação quando você tem um público. Pode ser um público de poucas pessoas ou uma grande, apresentação que envolva plateias imensas. Por quê? Normalmente, o que nós vamos trabalhar hoje é o quanto você precisa ficar natural na apresentação. A naturalidade é uma coisa essencial. Você sabe que na oratória clássica não era tão importante, não. A pessoa podia ficar assim com um jeitão assim, meio de personagem, falando com gestos e tal, mas hoje em dia esse tipo de oratória causa um certo estranhamento. Então a naturalidade, ela funciona em qualquer tipo de apresentação, seja presencial ou seja online. Que interessante. Aliás, online, né, é bem lembrado, Ilíada, porque nós estamos aqui fazendo uma entrevista online, que a época nos obriga a isso, nos leva a isso, né, e isso é importante você falar também para os nossos ouvintes. Vamos falar sobre o assunto. Mas é um comentário aqui à parte, você falando que antigamente era uma coisa mais formal e não era muito bem vista a naturalidade, né? Me faz lembrar a escrita também, né? Que é mais a minha praia, né? Essa escrita muito dura, muito formal, ela está sendo deixada de lado até na linguagem jurídica, né? Sendo substituída por algo mais natural. Não que a fala seja a mesma coisa que a escrita, não é? Mas a naturalidade que você muito bem lembrou é o que impressiona o leitor, é o que impressiona o espectador. Entendi certo, Ilíada? Está corretíssima a sua leitura. Você sabe que antes, em cursos de oratória, meu pai foi orador. Ele, aliás, falava muito bem. Que legal. E o meu pai fez um curso de oratória lá na década de 40. No século passado, na década de 40, ele fez um curso de oratória. E realmente, o jeito das pessoas falarem era um jeito mais empolado.
Sabe? Você tinha que demonstrar, era quase que um personagem que você devia fazer na frente. Hoje, se você faz esse tipo de fala, as pessoas não acreditam em você. É claro que há alguns redutos ainda, em que as pessoas têm essa prática de achar que um orador precisa fazer gestos ensaiados, precisa fazer uma apresentação assim, com uma cara diferente. Mas, na maioria dos casos, e também porque hoje nós temos muito esse mundo, né, esse mundo das imagens, através de televisão, através de computador e tudo, aí fica a naturalidade, é que a pessoa fala, bom, ele está falando de verdade, ele sabe, ele está dizendo, não está mentindo na apresentação, porque às vezes até dá a impressão que a pessoa está mentindo. Então, para passar a verdade, você tem que ser o mais natural possível. Perfeito, excelente. Essa é um ponto de partida importantíssimo para as técnicas de apresentação, Ilíada. Muito bem. Deixa eu só te falar mais uma coisinha. Com certeza, por favor. Eu quero te falar sobre a história da naturalidade. Agora, naturalidade não é sinônimo de informalidade. Concordo plenamente. Então, dependendo do público, eu tenho que ser mais formal. Por exemplo, se você vai participar de uma cerimônia, alguma coisa assim mais formal, você tem que ter uma postura mais formal. Mas não pode deixar de ser você mesma. Essa que é a questão. Você sabe, às vezes, esse é o ponto. Às vezes, claro, eu estou filmando meus alunos em curso de técnicas de apresentação, e o aluno está conversando normalmente com um colega, assim, tá bom, então a gente se encontra depois da aula e tal. Daí eu falo, gravando, o aluno faz assim, boa tarde, senhoras e senhores. Vira outra pessoa. Quando ele virar outra pessoa, perdeu totalmente a naturalidade. Agora, em ambientes formais, postura formal. Até a roupa mesmo, né? Depois nós vamos falar da roupa. Mas o que acontece? Lugares formais, eu sou mais formal. Lugar mais informal, eu sou mais informal. Tudo depende do público com o qual eu vou me comunicar. Perfeitamente. O professor Perini costuma dizer, né? Ninguém vai à praia de terno e gravata e ninguém vai de biquíni dar uma aula. Não é? Corretíssimo. E exatamente esse exemplo que você deu, né? O aluno está ali, você vai gravar seu aluno falando e ele de repente fala, boa tarde, senhoras e senhores, bem o que acontece com a escrita. Exatamente, o paralelo é perfeito, Ilíada. De repente, tem alunos até bem jovens, né, que começam a escrever de um jeito tão formal tão formal que eu digo, muito empolado, muito sério, né, e que não tem verossimilhança, na verdade, acho que é mais por aí, né, e começa dificulta a comunicação. Dificulta a comunicação. Daí eu falo, o que você acha de fazer assim assado? O aluno fala, mas isso não fica informal? Isso não é muito informal? Eu falei, de jeito nenhum. O seu público aqui é absolutamente formal, você tem que escrever com formalidade. Não quer dizer que seja um jeito artificial, empolado. Exatamente. Naturalidade que é o contrário do artificial. Exatamente, natural. Então agora podemos ir para a segunda pergunta, Ilíada. As observações são preciosas. Então vamos lá. É muito comum as pessoas ficarem nervosas antes de se apresentar em público? E que dicas você pode levar essas pessoas a se acalmarem nesse momento crucial? Eu vou te dizer, Clara, que nesses anos que eu trabalho técnicas de apresentação, esse é o maior problema das pessoas. Muitos vêm fazer cursos porque eles ficam muito nervosos, tem gente que tem branco, está fazendo a apresentação, esquece tudo. Então, realmente é uma maneira, né, de como é que eu me acalmo. Veja, no seu livro você dá dicas quando você fala sobre apresentação em público, que a pessoa precisa se preparar muito bem. Então, isso é sem dúvida. Isso é uma condição sine qua non. Será que o nosso público sabe o que é sine qua non, né? É uma condição realmente indispensável. O latim está um pouco em desuso hoje em dia, mas de vez em quando uma outra expressão latina pode funcionar. O que acontece? Quando a pessoa vai se apresentar, então a preparação é fundamental. E isso você descreve no seu livro, você dá uma série de dicas, inclusive de estrutura do discurso. Então, se a pessoa que está me ouvindo estiver interessada, pode olhar o seu livro, vou fazer a propaganda do seu livro, porque você vai dar umas boas dicas de como eu faço a preparação da apresentação.
Quanto mais eu domino o conteúdo, quanto mais eu tenho conhecimento, mais eu estou preparado para a apresentação. Isso é uma premissa básica. Sim. Mas tem gente que mesmo se preparando muito bem, quer dizer, domina o assunto, chega na hora, quando vê o público, o coração acelera, a mão sua frio e a pessoa fica muito nervosa. Então, o que é a dica primeira? Então, antes, a primeira é, prepare-se bem, ok. Agora, mesmo preparado, você ficou nervoso, ficou com medo, realmente é a emoção que vem, a emoção de medo. Aí, a minha dica é, respire tranquilamente. Você fala, mas como que eu vou respirar tranquilamente? Eu estou nervoso. Quando você está nervoso, você está com medo, é comum que a gente, né, fique assim com a respiração até curtinha. Aí você vai dizer para o seu corpo, não, está na hora de relaxar. Claro, tudo mentalmente, tá, gente? Senão vai parecer que você está ficando meio maluco de falar sozinho. Então, por favor, essa dica é você conversar consigo mesmo, é um monólogo interior. Aí você vai dizer, seu corpo está assim, você vai falar, não, eu preciso relaxar. E aí, a sua respiração tem que ser bem mais lenta. No início, você vai ter uma briga com o seu corpo está assim. Mas quando você vai fazendo essa respiração mais longa, mais profunda, aí você vai conseguindo dominar um pouco mais. O que acontece no nosso cérebro? Nós temos no nosso cérebro o nosso sistema límbico. Bom, o cérebro é uma coisa maravilhosa, não vou dar uma aula agora, né, neurocientífica do cérebro, mas o detalhe importante é o seguinte, que quando você está nervoso, você corta a conexão com a parte superior do cérebro, que é o neocórtex. O que acontece? Você para de pensar e a emoção toma conta de você. E a gente tem um fenômeno que a gente chama de sequestro neural ou sequestro de amígdala. Ou seja, você é emoção pura e se você está com medo, aquela emoção toma conta de você e você quer correr da apresentação, certo? Então, isso tudo não é, esse é, claro, é um mecanismo que se instala a partir do medo, mas nós vamos dizer para o corpo o contrário. Então, enquanto eu estou com domínio da situação, antes da apresentação, já estou preparado. Ótimo, tenho domínio do conhecimento. Então, eu vou me imaginar falando bem. Isso faz diferença. Se você imagina, minha apresentação vai ser uma catástrofe, claro, vai ser uma catástrofe. Você já está determinando. Agora, se você fala, não, eu vou fazer a apresentação. Eu sou a pessoa mais importante nesse momento, eu vou ser o foco, mas não vou perder o meu foco. Qual é o meu foco? O meu foco é transmitir este conteúdo. Eu quero que as pessoas assimilem esta mensagem. Então, quando eu foco no que eu quero dizer e não, meu Deus, está todo mundo me olhando, o que é que eu faço? Eu sei que não é simples. O medo não é uma emoção fácil da gente lidar. Mas se a gente pensa, então, eu sou a pessoa indicada neste momento a transmitir esta mensagem. Eu vou, então, focar na minha mensagem. Eu quero que as pessoas saiam daqui com este conteúdo. Aí, então, os olhares não serão mais uma ameaça. Os olhares serão pessoas que querem receber aquela mensagem. Então, são algumas dicas para você poder começar a apresentação. A respiração você faz anteriormente, tá? Aqui, não dá para você ficar pensando na apresentação e na respiração. Então, é antes de começar, aí você já entra mais zen para fazer a apresentação. Como que é a respiração? Desculpa, se depois você conta pra gente como é? Posso fazer a demonstração agora. Ótimo. Vou te fazer, então vou ficar em pé para poder demonstrar melhor. O ar entrando na gente, ele tem 3 opções para ficar dentro de nós. Uma é na parte superior, ó. Certo? É uma respiração possível, mas não acalma. Percebe? Essa respiração, quando você está nervoso, você faz essa respiração curtinha, ó. Esse é o máximo da pessoa nervosa, certo? Bom, tem outro tipo de respiração, que é essa aqui, a torácica. Então, quando eu inspiro, tá vendo? Eu encho aqui o pulmão e solto. Essa é uma respiração muito importante. Afinal, tem pulmão para quê? Para respirar. E esta respiração, você inspira, tensiona. E depois, quando você solta, você relaxa. Mas a respiração que nós precisamos antes da apresentação não é nenhuma dessas duas. É esta aqui que eu vou ficar até de lado para te mostrar, que é a respiração abdominal ou diafragmática. Eu vou inspirar, olha,
eu vou encher a minha barriga. E aí, eu vou soltar. Percebe? Quando eu inspiro, eu já relaxo. E quando eu expiro, eu também relaxo. Percebe? Esta respiração é utilizada em yoga, é utilizada em meditação. Para quê? Para você poder relaxar 100%. Repito aqui, ó. Quando eu inspiro, observe que eu não mexo o ombro, não mexo o pulmão, eu só respiro aqui, o ar vem aqui pro fundo. É uma respiração mais profunda. Então eu faço. E não dá barriga, viu? Porque às vezes você pode se preocupar e falar, eu vou fazer muita respiração, vou ficar com barriga. Não, eu já sou sexagenária, minha barriga não cresceu tanto, eu faço essa respiração há bastante tempo. Então você inspira. E aí, dá um tempo melhor, se você puder segurar um pouquinho, melhor ainda. E depois você solta lentamente. Aí você tem uma base para fazer uma boa apresentação. Ficou claro? Claro, pode perguntar. Nossa, é relaxante, Lia. Daí eu acompanhei você, fiz direitinho. É relaxante, uma delícia. Essa respiração, inclusive, porque é difícil que a gente faça isso de repente antes da apresentação. Tem que se treinar. Aí você fez, agora você está mais relaxada, você está conversando, sabe assim, em situações que você está sentado, pensando na vida, você fala, deixa eu fazer aquela respiração, que é a respiração que tranquiliza. Aí, quando você vai começar a falar, você já está num estágio assim, mais de domínio da situação e não desesperado com a respiração aqui em cima. Tá bem? Perfeito, Ilíada, perfeito. Essa é a dica principal para acalmar as pessoas na hora de escrever e se preparar bem, né? Essa preparação... Falar. Você que é uma mulher da escrita, diz na hora de escrever, mas é na hora de se apresentar. Na hora de se apresentar. Mas eu aposto que por trás dessa preparação, que é condição básica, né, que você mencionou logo no começo, aposto que tem um roteirinho escrito ali, né? Então, aliás, muito bem organizado, isso sem dúvida. É que, como você já trabalha muito bem com essa área da comunicação escrita, eu quero dar umas dicas do não verbal. Essas aqui são as... Perfeito. Então, e vamos, já que você citou, né, a comunicação não verbal, eu te pergunto, ela é mais importante do que a palavra? Agora, minha querida Clara, eu vou te dizer que talvez você se choque um pouco com o que eu vou dizer. Existe uma pesquisa da Universidade de Los Angeles, da UCLA, lá na Califórnia, dizendo, você sabe, é clássica essa, né, que 7% do que nós falamos numa apresentação ao vivo, claro que no texto escrito, 100% a palavra é a palavra, tá certo? E tem que transmitir a mensagem através do que a gente desenha ali, né, com a nossa letra ou digita. Que é o texto verbal. É o verbo, né, o texto, o código verbal, que é muito importante. Mas numa apresentação, a pesquisa diz que 7% apenas é a palavra. Agora, 38% é a entonação vocal. Uau. A entonação vocal é fundamental. Veja, se eu continuo falando com você sobre técnicas de apresentação sem dar nenhum destaque a nenhuma palavra, pode ser que fique uma coisa um pouco monótona. Um pouco monótona. Monótona quer dizer um tom só, né? É monótono. Então, o que nós fazemos? Então, a entonação vocal, o desenho da voz, o ritmo. Então, tudo isso conta, e conta muito. Esse tudo é não verbal. Eu sei que está acoplado à palavra. Se eu estou falando agora com você, eu estou tendo esta melodia que vem por trás. Eu destaco uma ou outra palavra, de repente posso falar um pouquinho mais rápido, conforme o destaque eu vou falar um pouco mais lento, e isso tudo, este ritmo e tal, fazem parte da entonação. Por isso é tão importante a gente falar a entonação vocal. E outra coisa do não verbal também é o restante, que são 55%, não é um detalhe, são os nossos gestos e a expressão do corpo como um todo. Desde o olhar, expressão facial, os gestos, a postura, a respiração,
tudo isso nós consideramos não verbal, é claro, mas que vai junto com a comunicação verbal. Então, dependendo da apresentação, eu diria que não. Eu acho um pouco... Claro, eu não fiz a pesquisa e respeito o resultado da pesquisa. Mas eu diria que pode ser um pouquinho mais. Mas, com certeza, o não verbal é mais do que 50% da nossa apresentação. Por isso, os cuidados com o gesto, com a voz, com a entonação, com o olhar, que vão fazer diferença na apresentação. Nossa, muito bom, muito bem falado, Ilíada, muito bem pontuado, porque isso também vai perfeitamente ao encontro da comunicação escrita. A comunicação oral, que é ancestral do ser humano, né, que é a nossa possibilidade primeira, ela vem primeiro. A escrita é uma tentativa de reproduzir o oral, né? E nessa questão da entonação, o que a escrita oferece para nós como recurso para tentar trazer para o texto escrito essa entonação? É a pontuação, né? Quem não sabe usar a pontuação adequadamente, não dá para o seu leitor aquela entonação que você quer dizer, que você quer transmitir, que você quer comunicar. Importantíssimo. Muito bom. Nossa, não tem como não falar uma coisa sem falar da outra, né, Ilíada? Mas e me diga aí, como é que a pessoa pode melhorar essa entonação na hora da apresentação? Como uma técnica, não é? Bom, então vamos lá. Uma dica para a gente melhorar a entonação. Bom, primeiro deixa eu te mostrar, eu brinquei falando assim monotonamente, mas eu quero falar uma frase para mostrar qual diferença faz se eu destaco uma ou outra palavra. Então, se eu digo uma frase, faço uma pergunta, com um ponto de interrogação, não é? Eu faço uma pergunta. Você vai à reunião com ele amanhã? Estou fazendo branco. Você vai à reunião com ele amanhã, certo? Agora eu digo, você vai à reunião com ele amanhã? Pode estar subentendido. Quem é você para ir à reunião, né? Você vai à reunião com ele amanhã, certo? Você vai à reunião com ele amanhã? Você vai à reunião, gente. Mas aquela reunião, pode ser que seja uma reunião, né? Claro, tem um contexto, mas eu destaco. Você vai à reunião. Você vai à reunião com ele. Gente, quem será ele? Ele será uma figura que é bem querida, bem quista ou não? É uma pessoa que ninguém quer saber. Você vai à reunião com ele. Tem coragem. Tem coragem. Ele é uma pessoa muito importante. Ou é uma pessoa, nossa, né? Ninguém quer saber. Uma pessoa não grata. Bom, você vai à reunião com ele amanhã. Nossa, nós estamos entulhados de trabalho e você tem a coragem, a pachorra de ir à reunião com ele amanhã. E como nós vamos ficar sem a sua presença aqui? Percebe? A frase é uma só. Você vai à reunião com ele amanhã. Conforme eu destaco uma ou outra palavra, vai fazer muita diferença na mensagem. E você viu? Eu não mudei. O meu vocabulário é o mesmo, mas a entonação vai dar uma grande diferença no entendimento da mensagem. A entonação que você deu para cada uma dessas palavras da frase transformou a mesma frase em 6. Exatamente. Então, como vamos trabalhar a entonação vocal? A minha dica, que eu acho assim, que tem um lado lúdico, é ler histórias para crianças. Certo? Se você dispõe de pessoas, se você tem sobrinhos, tem filhos, e queira ser assim, uma pessoa muito simpática, que as crianças adoram ouvir histórias, então pega a história, lê para a criança, e aí exagera, sabe? Quando você vai fazer, se quiser fazer o personagem do gigante, você chega lá e fala, então o gigante disse, lê como narrador, né? Então o gigante disse, menina, o que você está fazendo aqui? Nossa, a criança vai adorar. Ou então, vai se assustar, né, com essa sua entonação, ou até se você vai dizer a voz da bruxa, né? Exagere, a criança vai adorar e perca um pouco, quer dizer, abuse, ouse fazer diferente. Vai fazer a voz da bruxa. Oh, menino, o que você está fazendo aqui? Certo? Tudo isso vai fazer diferença. Então, você vai expandir para depois conseguir uma entonação melhor.
a minha graduação foi em teatro, né? Eu fiz artes cênicas. A gente trabalhava muito em entonação vocal, e a gente exagera para depois descobrir um ponto de equilíbrio. E olha, a entonação, como nós já falamos, faz muita diferença. Eu demonstrei há pouco, como você destacou, e numa frasezinha eu dei 6 sentidos diferentes por conta da minha entonação. Então, ler histórias para criança é muito bom. Agora, fazer curso de teatro também é bom, viu? Eu sou fã do mundo do teatro e há vários cursos para não atores. É só mesmo para ter a experiência de viver personagens, eu também recomendo. Eu fiz curso de teatro. E aproveito para dizer que a professora Ilíada faz um belíssimo trabalho com crianças. Não é só uma questão de técnica de apresentação, os cursos que ela dá em grandes instituições importantes, né, dessa área, mas ela tem um trabalho muito bonito com crianças. Quem tiver crianças, aproveite. Aproveite, então já que ela deu a deixa, claro. Então eu vou fazer o meu comercial. Eu tenho um canal no YouTube também, não é assim como a Clara tem, que se chama, tem o meu nome, Ilíada de Castro, e sobre educação de crianças. Então eu vou dizer que é o meu hobby. Eu adoro poder falar, ajudar os pais nessa difícil arte de educar, cada vez mais difícil nesse nosso mundo. Mais difícil. Antes a gente era difícil educar filhos, hoje é de uma... Então, como é muito difícil, eu busco dar algumas dicas. Então, entre lá no meu canal, eu falo desde como desenvolver a inteligência emocional da criança, como ajudar a criança a brincar melhor, como lidar com esse mundo virtual. Então, tem várias dicas, tem vários vídeos. Então, obrigada pela dica, pela oportunidade, Clara. E o pessoal, então, quem tem filhos, eu recomendo o meu canal, Ilíada de Castro, Criando Crianças no Século XXI. Um canal precioso, precioso. De fato, eu recomendo. Não é só porque nós estamos aqui falando uma da outra, nós não ganhamos nada com isso. Quem ganha é você, que tem crianças. Aliás, diga-se de passagem, Ilíada, quando os meus eram pequenos, eu lia todas as noites para eles, fazendo essa entonação, e os bichinhos ficavam assustados ou ficavam felizes, e era muito legal. O último livro que eu li foi O Médico e o Monstro, e ficaram realmente assustados. Gente, mas também não é para assustar a criança pequena, sabe? À medida que vai crescendo, a gente pode... Claro, eu acho que, não sei, espero não ter causado nenhum trauma. Acho que não. Mas então, e vamos falar dos gestos, hein, Ilíada? Você acha que ensaiar gestos, porque o gestual faz parte, não é, de uma apresentação como técnica. Você acha que é uma boa ensaiar? É bom não fazer gesto? Qual a sua mensagem para nós que estamos aqui aprendendo? Você mesma lembrou, né, que a linguagem, a expressão corporal é muito anterior à palavra. A palavra é um código sofisticadíssimo, né, para a gente transmitir mensagens. De certa forma, o nosso corpo sabe o gesto que tem que fazer. Então, mais do que ensaiar gesto, assim, às vezes a pessoa diz, eu vou dizer, olha, isso em primeiro lugar, isso em segundo lugar e isso em terceiro lugar. Chega na hora da apresentação, quando ela vai fazer esse gesto ensaiado, não vai ficar muito espontâneo. A minha dica é, fique o mais natural possível, o mais tranquilo possível, para que o gesto brote espontaneamente. Eu sei que quando a pessoa está nervosa, dá a impressão que os braços cresceram. Parece que a pessoa tem uns 4 braços, porque o braço não está à vontade. Não prenda a mão, porque se você prender a mão, pode ocorrer de você passar o gesto para a cabeça. E talvez você já deva ter visto pessoas fazendo a apresentação com o gesto na cabeça e fica muito esquisito, porque a cabeça não tem essa expressividade. Então, o braço tem que fazer parte. Agora você disse, às vezes eu seguro, às vezes eu torno menor, sim, dependendo da plateia. Eu, por exemplo, fui fazer uma apresentação no Bunkyo. Bunkyo é a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa. Os japoneses, pela cultura deles, eles têm gestos mais comedidos. E se eu chego para fazer uma apresentação para eles, assim, com gestos muito amplos, não vai dar certo.
Não vou Ela é estar fazendo... italiana. Se eu for por uma plateia italiana, eu posso fazer que você, né, já estarei me espelhando. Agora, se eu chego para um grupo de japoneses e fico assim, vai soar. Às vezes a pessoa fica até meio ofendida, né? Acha um gesto até agressivo. O gesto ele tem que ser espontâneo, mas, claro, adaptado ao público. A adaptação ao público, você destaca muito isso no seu livro. Claro, o importante é o receptor, o importante é o leitor. Então, eu preciso me adequar, me adaptar a ele. Se o meu gesto for muito grande, para, por exemplo, pessoas da cultura japonesa, não vai soar bem. Se o meu gesto for comedido, tudo bem. Aí você lembrou da cultura italiana. E, normalmente, a recomendação é, deixe o gesto brotar, porque o seu corpo sabe. Se você ensaiar, pode ser que no momento que você for se apresentar, ele perca a espontaneidade. Aí, ao invés de te ajudar, ele vai ser um ruído na apresentação. É mais uma coisa para dar conta, né? Para pensar, para se lembrar. Isso, Se você, então, respira, busque estar natural, porque normalmente todo mundo, para se comunicar, usa os braços, certo? Tem gente que não tem importância, dentro do seu estilo. Porque não adianta você falar assim, eu acho esse comunicador maravilhoso, deixa eu fazer igual ele faz. Não, imitação assim não funciona, porque vai tirar a sua naturalidade. Aí você viu o gesto da pessoa, é porque é natural nele. Aí então você também faz o seu gesto natural. Tá bem? Perfeitamente, Helena, perfeitamente. Mas e nesse gesto natural, tem muita gente que tem aqueles movimentos involuntários, são meio uns tiques, né? O que você tem a nos dizer sobre isso? Você sabe que eu, por exemplo, se eu me distrair um pouco, eu passo a mão no cabelo. Primeiro porque o meu cabelo também às vezes fica muito alto e eu quero abaixar. E eu faço isso mesmo sem sair da apresentação, percebe? É uma coisa que eu tenho natural e que eu tenho que me preocupar em tirar, porque isso é um ruído na comunicação. Por quê? Todo gesto tem que ser expressivo. Não adianta você ficar fazendo um movimento que não tem a ver. Ele tem que complementar a sua fala. É comum que quando a pessoa já tem um tique nervoso, por exemplo, mexer em anel, quando vai se apresentar e está nervoso, esse aqui é um apoio que ele tem. É um apoio. É um jeito de dar uma fuga. Ajeita o óculos e pega o cachinho e fica fazendo assim no cachinho, né? Isso que a gente chama de autotoque. Autotoque é como se você estivesse se dando um abraço. Sabe, você está numa situação tão... Ai, meu Deus, como está desagradável estar aqui na frente falando para essas pessoas. Então, você se protege, é automático você fazer um autotoque. Tem gente que chega a se abraçar. Tem gente que... Aí você diz, uma coisa que... Isso aqui é uma coisa, às vezes é uma questão de infância. Quando você ficava meio preocupado, meio nervoso, você fazia isso. E como você está numa situação difícil, você recorre a isto. Bom, acontece esse fenômeno, então a ideia inicial é como eu fico o mais natural possível para não ter que recorrer a essa situação. Eu não me sinta frágil. Claro. Se eu estou mais senhora de mim, esses gestos não podem ocorrer. E insisto, não prenda a mão. Você fala, porque eu fico fazendo assim, esfregando a mão, então eu vou prender, vou botar nas costas. Não faça isso. O gesto tem que fazer parte da sua apresentação. No momento da apresentação, não dá para você se preocupar com tantas coisas. No dia a dia, observe o quanto você tem esses tics. Busque tirar no dia a dia. Que na hora da apresentação, se você estiver com o seu gesto natural, ele correrá, né? É provável que ele diminua a incidência na sua apresentação. É porque ele desvia o foco, né, do espectador, da plateia, né, Ilíada? É um ruído. Todo gesto que não é expressivo, ele é um ruído. Uma vez, deixa eu te contar que eu fui filmar um aluno, e o aluno fazia assim muitos gestos, mas que não tinha nada a ver. E o pior é que ele me disse que ele tinha feito um curso de oratória, em que a pessoa dizia que para dar dinamismo na apresentação, você precisava fazer gestos. Tudo bem. O gesto, ele complementa. Mas imagine se eu continuo falando com você, Clara. Sabe o que é, Clara? É muito importante que todos nós nos comuniquemos. O que é isso?
Isso é o maior ruído na minha apresentação. Assim como o tique nervoso, que você disse. E tudo atrapalha. Portanto, nada disso. A minha questão é, não ensaie o gesto, busque ficar o mais natural possível para que ele brote espontaneamente, certo? Não segure, mas adapte ao receptor. Muito bem. E por falar também de desvio de foco, né, Ilíada? Existem umas roupas, acessórios que as pessoas que estão... Fazem barulho, ruídos, colares que a pessoa balança e faz, pulseiras. Bom, como nós falamos, tudo isso é ruído. Assim como um gesto inadequado é um ruído, assim como eu ficar fazendo assim no meu cabelo é um ruído, um bracelete, tudo acaba puxando o foco. Como você disse, desvia o foco. É claro que tem gente que às vezes está tão nervoso na apresentação que prefere distrair o receptor com alguma outra coisa. A pessoa está tão nervosa que vai com uma roupa assim mais berrante para chamar atenção para o corpo que tem. São recursos, tudo depende do objetivo da apresentação. Não. Mas se o objetivo é que a pessoa assimile a mensagem que você está passando, então uma roupa mais discreta ajuda. Claro, dependendo do ambiente que você citou. Não vou dar uma aula de biquíni, isso é até o bom senso que você usa, mas essas coisas que podem desviar o foco, eu às vezes recomendo com gente que gosta muito de pulseira, de tirar a pulseira antes da apresentação, porque acaba fazendo até um som que atrapalha, distrai o receptor. Mesmo quando você pega uma folha, às vezes a pessoa vai fazer uma apresentação e quer levar uma colinha. Se você precisar levar a colinha, leve a colinha junto com alguma coisa que... Vou aproveitar e fazer a divulgação do seu livro. Você vai fazer... coloque uma coisa de peso, porque se você estiver nervoso, é provável que você trema, e aí fica muito explícito. É melhor, se você for usar uma cola, deixe a cola assim em algum lugar próximo, e chegue nela e pegue com naturalidade, olhe para a cola e diga, bom, eu já disse isso, está faltando isso, com muita naturalidade. Não queira disfarçar. Tem gente que tem a cola assim do lado, que faz assim, eu já vi gente se apresentando, alguns alunos meus e outros oradores, que fazem assim, fica olhando meio de lado para dizer que não está colando. O que é isso? Todo mundo vendo que você está colando. Então, com naturalidade, recorra à cola, pega na mão, diz, bom, isso já falei, isso, falta este ponto. Tá pronto. Com naturalidade, como se estivéssemos começando a vez. Isso mesmo. E o olhar, hein, Ilíada? O olhar na comunicação como técnica de apresentação. O olhar, ele é essencial por duas coisas. Primeiro, por muitas coisas, mas eu quero destacar duas. Primeiro, que quando você olha para a pessoa se sente ligada a você. Ela se sente, ela está inserida no ambiente. Então, se você olha para a pessoa se sente importante. E segundo, você pode ter o feedback da pessoa. Será que estou agradando na minha conversa? Boa. Será que estou sendo cansativa a minha fala? É momento de eu mudar? Duas coisas tão fundamentais para uma boa comunicação. Eu olho para a pessoa se sente integrada na minha fala e eu consigo a informação se ela está gostando ou se ela não está gostando. Agora, se eu estou falando para muitas pessoas, tem um público de 300 pessoas, como é que eu vou fazer para olhar para todo mundo? Eu já ouvi dica de que você deve pegar alguém da plateia que esteja a seu favor, sorrindo e tal, e se apoiar nesta pessoa. Eu não concordo com esta técnica. Por quê? A pessoa está ali sorrindo para você e você está apoiada nela. De repente, ela se lembra que ela tem que fazer uma ligação. E aí, então, ela vai deixar de te apoiar, porque ela vai mudar a expressão e você vai cair, porque você está apoiada nela. E outra coisa, você está excluindo as outras pessoas da sua comunicação. Eu não concordo que você... Já vi isso em alguns cursos e não... Pega as pessoas que estão sorrindo na plateia. Não recomendo isso. Eu recomendo que você olhe para todos. Todos têm que se sentir olhados. Então, se eu estou numa plateia grande, eu olho mais ou menos para o lado esquerdo e tal. Se tem pessoas numa arquibancada lá em cima, eu olho também para elas e vou fazendo de forma que todos se sintam integrados à minha fala. No Teatro Municipal,
as pessoas, quando eles vão orientar as pessoas que se apresentam lá, na hora de agradecer, eles sempre dão a dica. Quando o maestro, por exemplo, vai agradecer, ele agradece para as pessoas que estão ali na plateia, na frisa, ali pertinho, mas que em determinado momento, durante os aplausos, ele olhe lá para cima. Lá para cima são as pessoas que pagaram menos, não é? Então, Puleiro. no puleiro, elas estão mais perto do lustre do que do palco. Essas pessoas, se você já esteve lá, percebeu isso, que quando o maestro olha para cima, os aplausos aumentam, porque as pessoas se sentem olhadas. Nossa, e de que legal. verdade, o maestro não está vendo nada, você sabe? O maestro está olhando para cima, tem maior luz em cima dele, não enxerga nada. E outra coisa também, eles estão muito longe, o puleiro é longe, ele não enxerga. Mas o fato dele virar a cabeça e mostrar que ele está olhando lá para cima, faz com que eles se sintam olhados. Então, o olhar é fundamental numa boa apresentação. Na técnica antiga, da oratória clássica, era para olhar um ponto na frente. Eles diziam isso, para dizer que você tinha visão, que você chegava longe. Hoje em dia, isso não funciona. Você tem que olhar para todas as pessoas, tá bem? De novo, né? As técnicas vão mudando, né? Vão se tornando até opostas da antiguidade, né? Bom, e justamente sobre esse olhar, né? Eu vou fazer a última pergunta, é uma pena, né? Porque tá muito bom o nosso papo aqui, Leda, tô adorando. Mas eu vou me encaminhando já para a última pergunta, e ela tem a ver com esse comentário que você fez do olhar. Como é que o orador, no caso, né, vai fazer para olhar quando a apresentação é online? Quais são as adaptações? Bom, querida Clara, o que nós estamos fazendo nesse momento? Quando nós falamos com o nosso receptor, a gente olha para a câmera. É claro que a gente tem uma vontade imensa de olhar aqui para baixo, mas eu tenho feito muitas reuniões virtuais em que as pessoas ficam olhando para os outros, achando que estão se comunicando. Claro, no ao vivo, nós olharíamos diretamente para as pessoas, mas no nosso mundo online, eu tenho que olhar para a câmera. Se eu estou olhando para a câmera, você se sente olhada, não é? Claro. Nós estamos numa comunicação. E é o que você está fazendo também. A gente baixa os olhos para ver alguma coisa, mas o olhar precisa ser para a câmera. Essa é uma adaptação fundamental. Há muitos professores ainda dando aula olhando para os alunos. Não funciona. Eu preciso olhar para a câmera. Claro que há momentos que eu baixo os olhos para ter uma impressão, mas é a câmera. E a segunda dica muito importante é não ficar muito perto da câmera. Tá certo? Nós duas, por exemplo, os nossos gestos de vez em quando aparecem. Claro. Isso. Então, eu tenho a minha expressão facial, tenho a minha entonação vocal, que vai na comunicação não verbal, e tenho também o gesto e a postura. Mesmo vendo só esse pedacinho de nós, você percebe que a gente está com uma postura mais aberta. Se a gente viver assim, ó, isso entra mesmo, né? Apesar de ser um quadro pequeno, deixa eu baixar mais um pouquinho aqui assim. Se eu faço assim, já fica meio desanimada a comunicação. Se eu tenho uma postura mais ereta, isso vai fazer diferença. Então, eu capricho neste quadro aqui e também no quadro de fundo, porque o ambiente também do nosso mundo virtual está correndo risco de a gente estar fazendo uma apresentação e passar alguém de toalha assim no fundo, porque as pessoas estão em casa, às vezes o espaço compartilhado com outras pessoas corre esse risco. Mas, de uma maneira geral mesmo, com relação à forma de apresentar, lembrar da importância do olhar para a câmera e abrir um pouco mais para que o gesto possa fazer parte da apresentação. Bem? Sem dúvida. Bom, aí a questão do olhar, né, tem uma perda, né, Ilíada, com relação às apresentações que são presenciais, né? Nós, como professoras, sabemos bem como que é a gente numa sala de aula, olha para os alunos, tem o feedback imediato, né? E podemos dar atenção de formas diferentes para diferentes olhares, não é? E neste momento isso se perde. Eu diria. Ganhamos outras coisas. Podemos ter os alunos próximos, apesar de tão distantes, mas você tem razão. Essa é a maior questão, que eles não dão feedback. E a gente, mesmo eu nas minhas aulas, eu sempre peço que para eles dizerem no chat, mesmo que seja ok, não tenho dúvidas, para saber que eles estão me ouvindo, que há momentos que
dá aquele branco, né? Diz que parece sessão espírita. Algum espírito presente? Algum aluno presente? Na minha comunicação com os alunos, eu peço a eles que pelo menos digam ok, não há dúvidas, então aí eu passo para o próximo tópico. Tá certo. Bom, Ilíada, foi um grande prazer conversar com você. Professora Ilíada de Castro. Eu espero que este bate-papo tenha sido muito bom para os nossos ouvintes também, para os meus alunos, para os seus alunos, para os seguidores, né, do nosso canal, para todos que precisam fazer apresentações, que é o uso da língua falada, não é? Quem quiser saber mais sobre comunicação, me acompanhe nas redes sociais, nos meus canais, no meu blog, enfim. E também escreve aqui o tema que você gostaria de ver para uma próxima entrevista. E também agradeço muito a participação de todos e especialmente da professora Ilíada de Castro, que mais uma vez eu agradeço o aceite, né, de participar desta entrevista super agradável. As suas despedidas agora, professora. Foi um prazer, Clara, falar sobre um assunto que eu trabalho já há muitos anos. E você sabe que estes anos todos, uma das coisas que eu acho que eu faço mais com os alunos é desmistificar o ato de falar em público. Porque as pessoas criam no imaginário que você precisa falar com grandes oradores maravilhosos. E às vezes a pessoa se perde, se cobra muito, fica com excesso de autocrítica e trava. Então, se eu conseguir desmistificar um pouco e que as minhas dicas possam ser úteis, eu já fico realmente muito feliz. Não tenha dúvida, suas dicas foram e são úteis sempre, Ilíada, cada vez mais atualizada, cada vez mais moderna. Muito obrigada, um abraço a você, um abraço a todos os nossos ouvintes. Até a próxima.